Bom, vamos continuar a nossa série de estudos sobre espiritualidade cristã. E hoje a gente vai falar um pouquinho, nessa aula 8, sobre religião, fé e espiritualidade. Eu não vou terminar todos esses 3 assuntos nessa aula, para a aula não ficar muito grande, mas as próximas aulas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia da religião, da fé e da espiritualidade. A busca por uma espiritualidade encarnada, ela passa também pelo reconhecimento das mais esquisitas e paradoxais paragens humanas. Paragens, realmente, não é passagens, mas paragens. E os lugares em que não apenas damos significado à vida, como também construímos e damos sentidos à nossa relação com o divino e sua criação. A religião é certamente um desses lugares que demarcam a nossa ambiguidade humana. Nós somos movidos pelo incondicional e, ao mesmo tempo, muito presos à condicionalidade, isto é, às crenças, aos conceitos, às ideias, às imagens que nós fazemos do divino e do mundo. Então, a gente conversou um pouquinho na primeira unidade sobre a ideia da espiritualidade que está muito encarnada na humanidade. Uma espiritualidade que não está condicionada apenas com as questões metafísicas ou transcendentais, mas uma espiritualidade que acontece no chão da vida, no dia a dia, nas situações cotidianas da nossa humanidade. E a religião, a espiritualidade encarnada, ela acontece nos lugares onde nós damos significado à vida. Porque o ser humano, ele é movido pelo incondicional. Ao mesmo tempo que ele está preso à sua humanidade, à sua condicionalidade, às suas crenças, aos seus conceitos, às suas ideias, às imagens que ele faz e traz do divino e do mundo, a espiritualidade, ela é algo condicional a ele, algo que está dentro do ser humano. Ele convive dia após dia com essa espiritualidade, com essa humanidade. Então, a gente observar essa ideia da espiritualidade, ela acontece quando as nossas ações e as nossas percepções do divino, elas estão intrínsecas na nossa relação com as situações corriqueiras da nossa vida. Então, quais são as consequências ou as implicações disso para a fé? Sim, porque a fé, ela é diferente da religião, que é diferente da espiritualidade, embora sejam conceitos em relação. Quais são essas consequências? A gente precisa pensar um pouquinho sobre quais são essas consequências dessa espiritualidade encarnada para a religião. Porque quando a gente pensa sobre religião, e nós veremos isso nessa aula, é diferente da espiritualidade. Embora sejam quase que sinônimos, eles sejam conceitos em relação, nós precisamos observar ou sintetizar o que é religião, o que é fé e o que é espiritualidade. E esses são os nossos objetivos dessa aula. A gente pensar um pouco sobre a teoria ou a concepção da religião, ou sobre o seu objeto de estudo. O que o Paul Tillich chama de incondicional. O que o Paul Tillich chama de incondicional? É isso que a gente vai tentar trabalhar, é isso que a gente vai tentar pensar. Um outro objetivo também da nossa aula é pensar a fé a partir dessas relações entre o que é condicional e o que é incondicional. É mais ou menos o que o Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz, na versão NVI, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, pensarmos
a espiritualidade desse ponto de vista incondicional, desse ponto de vista da religião, que, como diz o Eclesiastes, está no coração do homem, esse anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus ele fez. Então, pensar também sobre a necessidade de nós perdermos o chão, a necessidade de nós ficarmos perplexos diante do incondicional, diante dessa espiritualidade transcendente. Pensarmos sobre a desconstrução para uma nova construção da humanidade. Então, são esses alguns objetivos da nossa reflexão. E aí, o que é religião? O que é religião para você? Escreva aqui nos comentários. O que você pensa sobre religião? Coloque a sua descrição ou os seus pensamentos sobre a religião aqui no comentário para a gente poder refletir. Bom, do ponto de vista conceitual, vamos entender e pensar o que é a religião. A palavra religião é antiga e remonta aos tempos bíblicos. No Novo Testamento, por exemplo, a aparição mais conhecida do conceito se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27 e 28. Vamos ler. Tiago 1, 27 e 28. O texto bíblico diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse é o capítulo 1, versículo 27. A religião pura e verdadeira. Agora, vamos pensar um pouco. É porque eu li o 27 e, na verdade, eu botei 27 e 28, mas é o 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. No que ele denomina de religião verdadeira? A religião verdadeira para Tiago é guardar-se da corrupção do mundo, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, é refrear a língua, é não enganar o coração e viver uma vida de honestidade, de sinceridade e de justiça social. Isso é o que o Tiago chama de religião pura e verdadeira. Bom, outras ocorrências podem ser vistas em Colossenses 2, versículo 18. Vamos olhar aqui Colossenses 2, 18. O texto diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, aqui o apóstolo Paulo, nesse primeiro termo de Colossenses, aqui adoração, aqui no apóstolo Paulo, significa adoração religiosa. Nesse texto do capítulo 2, do versículo 18, quando ele fala de culto dos anjos, ou adoração em algumas outras traduções, a ideia de Paulo é adoração religiosa. Em Atos 26, versículo 5, que é outro texto que a gente vai abrir para poder pensarmos, o texto diz assim: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. Então, mais uma vez, a menção da palavra religião aqui. A ideia de Paulo é sistema religioso. Então, nós sabemos que na antiguidade cristã existiam inúmeras religiões entre os diferentes povos. Até mesmo os gregos e os romanos, eles eram bastante religiosos. Vídeo que Paulo disse aos atenienses em Atos capítulo 17, né, que quando Paulo fala
que eles eram muito religiosos, muito supersticiosos. Eles praticavam o politeísmo, que é a crença em um culto ou vários deuses, e sabemos também que o cristianismo primitivo ele teve uma base religiosa, advinda do judaísmo, sobretudo. E Jesus e os apóstolos eram judeus e seguiam os princípios da religião judaica. Então, a ideia da religião aqui, no Novo Testamento, é uma ideia de religião voltada para, especialmente em Tiago, voltada para a prática da justiça, voltada para a humanização, voltada para atos de integridade, uma prática voltada para boas obras. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve em Colossenses e quando ele escreve aqui em Atos, registrado por Lucas, ele fala sobre essa adoração religiosa, sobre esse sistema religioso. Então, no Novo Testamento, a gente observa um contexto muito politeísta, onde haviam crenças em um ou vários deuses, e é essa cultura, é essa base religiosa que está acontecendo exatamente aqui no livro de Atos e também no contexto judaico do próprio Jesus, onde ele está na Palestina, e a ideia da religião no seu contexto, no seu conteúdo, é exatamente essa incondicionalidade. Eu vou abrir o slide para você perceber que a religião é um sopro humano na busca pelo incondicional. Nós estamos caminhando, como diz o Eclesiastes no seu capítulo 3, no seu versículo 11, nós temos a eternidade dentro de nós. Então, a ideia da religião, ou o simples uso da palavra religião, ela traz a síntese, ou a ideia, ou a reflexão sobre algo que é transcendental, algo que é incondicional, algo que está transcendente, ou seja, infinito, que está além do humano. Deus pôs a eternidade no coração do homem sem que este saiba as obras que Deus fez desde o princípio. De acordo com o Harold Kushner, Deus plantou em nós uma fome que não pode ser saciada, uma fome de sentido, de significado. Essa eternidade no coração expressa bem essa fome pelo inexplicável, pelo indizível, pelo que está além de nós. É aquele senso de vazio, é aquela escuridão diante de uma infinitude que não cabe dentro de nós, mas que nós desejamos desesperadamente viver. E somos, como diz o Luiz Felipe Pondé, nós somos seres feitos de abismo. Então, a religião, ela é essa busca pelo transcendental. Ela é essa busca pelo incondicional. Por isso que no começo da nossa reflexão eu perguntei para você o que você pensa sobre religião. Se a gente olhar o Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai dar para tirar uma síntese lá de que a religião é algo que Deus colocou no nosso coração como uma busca pelo infinito, uma busca pelo incondicional, uma busca pelo transcendental. É quase que esse vazio que existe dentro de nós e que nós cotidianamente buscamos. Nós queremos nos aproximar, nós queremos perceber aquilo que está dentro de nós. Ou seja, essa fome pelo insaciável, pelo transcendental, pelo sobrenatural. Nós estamos desesperadamente vivendo em busca desse desejo pela eternidade. Tem um pensador, jornalista, historiador, chamado Harari, tem uma série de livros fantásticos que você precisa ler sobre a história contemporânea, e no livro dele, Homo Deus, ele fala sobre uma nova religião, um novo conceito de religião, que é o conceito da religião de dados, né, do algoritmo. Nós estamos presos às mídias sociais e essas religiões ligadas pelo algoritmos que controlam subjetivamente a nossa vida e as nossas ideias. E para o Harari, essa é uma nova religião. Mas o que eu acho interessante é que no começo do livro ele fala sobre as pesquisas que estão sendo feitas para prolongar a vida. O que é isso se não é a busca
pelo infinito, a busca pelo eterno, a busca pelo transcendental, alongar a vida ou aumentar a expectativa de vida é algo que está dentro do coração do homem pela sua busca do insaciável. Ele quer viver mais, ele quer experimentar mais, ele quer buscar mais, ele quer transcender. Ele não quer viver com certas limitações e uma vida que não seja uma vida voltada para o infinito. Então, uma das nossas percepções sobre religião, e aí eu vou encerrar a aula agora para a gente não ter uma aula muito grande, vou voltar no próximo, é pensarmos exatamente essa ideia da religião como um sopro humano na busca pelo incondicional, na busca pela transcendência. Acho que se a gente pensarmos, ou se tivermos que pensar o que seria a religião seria um dos conceitos da religião, a gente vai ver mais na próxima gravação. Acho que um dos conceitos da religião é a gente pensar essa busca pelo incondicional. Por isso que eu citei o texto de Eclesiastes, o texto de Tiago e os dois textos do apóstolo Paulo em Atos e em Colossenses. Acho que uma das coisas sobre a ideia da religião é essa busca pelo incondicional. É essa busca pelo metafísico, pelo transcendental, pelo infinito. É exatamente essa ideia da eternidade que está no nosso coração e que foi colocada por Deus do princípio até o fim, como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Então, a busca pelo transcendental, a busca por aquilo que é infinito, é o que o John Stott disse em um dos seus livros, que a realidade suprema que se encontra além do universo material é um protesto contra a secularização, isto é, contra a tentativa de eliminar Deus do próprio mundo. Então, a outra ideia da religião, fazendo eco com o John Stott, é esse anseio pela aproximação de Deus, pela busca de Deus. Sabe? Aquilo que o homem procura, que está além do universo material, que está além do físico, ou seja, que é metafísico. É a tentativa de nos aproximarmos de Deus. E isso faz com que a secularização, ou contra as ideias iniciais do iluminismo, elas caiam por terra, porque a cada dia nós vemos esse anseio do homem, essa busca do homem pela aproximação de Deus, por experimentar Deus em seu próprio mundo e em seu próprio espaço. Então, a religião é um dos seus conceitos, é esse sopro humano pela busca do incondicional. Religião é um sopro humano na busca pelo incondicional. E a gente vai retomar na próxima aula daqui, pensando um pouquinho sobre as ideias de Otto Maduro sobre a religião.